Bom, então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso programa, nossa ação de extensão aqui do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. É um grande prazer hoje receber na nossa conversa e nos nossos encontros o escritor Julian Fuchs, que aceitou muito generosamente o nosso convite para fazer hoje uma conversa. Eu vou, assim, rapidamente fazer uma apresentação do nosso convidado, né, mas eu também vou deixar depois para que ele, durante a conversa, fale mais detalhadamente da trajetória dele como escritor, a formação, né? Mas só para quem não conhece, né, o Julian Fuchs é escritor, é nascido em São Paulo, né? Ele já publicou diversas obras, né? Dentre elas eu destacaria aqui Procura do Romance, né? Histórias de Literatura e Cegueira. Ambos foram finalistas dos prêmios Jabuti Portugal Telecom, né? E também é o autor do romance A Resistência, né, que já recebeu várias traduções, inclusive, né? E com A Resistência, o Julian Fuchs foi vencedor do prêmio Jabuti, né, considerado o livro de ficção do ano, né, como o melhor romance do ano de 2016. E recentemente o Fuchs publicou esse que está aqui comigo, que é A Ocupação, né? A Resistência está aqui, são os dois últimos romances que ele escreveu, né? E, além disso, ele também tem um trabalho como crítico literário, né, com produção de ensaios, e, se não me engano, está com uma coluna no blog Ecoa, não é isso, Julián? Né? Acho que é todo sábado, né, que sai o texto, eu tenho acompanhado alguns deles, né? E eu acho que talvez uma boa questão para a gente começar a conversa, até para os nossos alunos que estão acompanhando, né, conhecerem mais a tua obra. Queria que você comentasse um pouquinho, assim, de como é que você começou a escrever, como é que a literatura chegou até você, né, porque você também tem uma trajetória acadêmica, de formação acadêmica, né, de mestrado e doutorado, e como é que você lida com esses dois polos, assim, né, do trabalho acadêmico de pesquisa e do trabalho de ficção, né, com a literatura, com a escrita de textos, né? Então, se você pudesse começar conversando com a gente um pouquinho sobre isso, e agradecendo mais uma vez a tua participação, né? Agora eu passo a palavra para você. Não, obrigado, boa noite a todos. Para mim, uma satisfação. Estava comentando com o Paulo antes da, de como é interessante esta situação que nos possibilita encontros que seriam muito mais trabalhosos, muito mais difíceis que acontecessem. Então, fico contente que com esse grau de facilidade a gente possa travar um diálogo por aqui. Minha formação é de fato simultânea em literatura e em teoria literária, né? Basicamente, você chamou de esses dois polos, mas na prática eu considero eles parte de uma coisa só. Eles configuram ambos juntos um pensamento, uma reflexão sobre literatura com respostas diversas. Em alguns casos, a resposta é um texto narrativo, literário propriamente, em outros casos, a resposta que eu encontro é pela teoria, né? Acho que isso vem do fato de, em algum momento da minha adolescência, juventude, eu defini para mim mesmo que queria ser escritor. Isso se converteu numa espécie de imperativo que eu precisava perseguir. Era isso a busca que eu faria, a tentativa que eu faria, e só que sem ter de partida nada sobre o qual escrever, sem perceber claramente a história que eu tinha para contar. E o tempo todo a escrita para mim se converteu numa busca por essa história e pela melhor maneira de contar. O Procura do Romance, que é um dos livros que você mencionou, é já nessa linha, né? Um escritor
tentando, procurando o seu romance, fracassando no olhar que tem para aquilo que consegue alcançar, vivendo cenas cotidianas, buscando na sua própria infância certa matéria literária, e, ao mesmo tempo, rejeitando, rechaçando aquilo que encontra, criticando o seu próprio pensamento, seu próprio empenho, numa maneira de narrar e desnarrar. Essa é um pouco a lógica do livro em si. E isso era, em parte, produto do que eu vinha pensando academicamente, né? No mestrado eu estudava a impossibilidade de narrar, a tão prometida morte do romance, né? Tão adiada também morte do romance, como essa questão se manifestava num autor argentino, que é o Juan José Saer, e a minha maneira de lidar com o assunto foi encontrar duas respostas. Uma, dissertação, efetivamente, estudando Ninguém Nada Nunca, que é um romance em que isso me parece central, e outra, o próprio romance que eu pude escrever. E desde então, esse é o caso talvez mais emblemático de uma divisão interna minha, mas que representando maneiras de manifestar um mesmo pensamento. Desde então tem sido um pouco assim, eu estudo a teoria do romance, eu estudo a história do romance, meu doutorado é uma espécie de trajetória da ideia do romance entre alguns romancistas canônicos, como ela vai se transformando ao longo do tempo, como ela é constantemente atravessada pela noção de crise, e os romances que eu escrevi desde então são um pouco fruto de uma reflexão formal a partir dessa trajetória, né? Então, são romances autoficcionais em que a própria fabulação entra em questão, entra em crise, eu consigo pouco inventar, como disse desde o princípio, então, brinco que sou um escritor sem imaginação, e, em parte, o que eu produzo é a partir dessa lacuna, né? Na falta de um enredo mais imaginoso, o que me acode é a minha própria vida, a realidade, aquilo que me circunda, a experiência que tem sido coletiva para tantos de nós, e aí há uma transição na resistência do procurador romance em direção à ocupação expansiva, né, buscando uma alteridade, buscando um outro para se narrar, mas basicamente, enfim, em linhas gerais, estou atravessando as minhas principais preocupações como escritor. Tem uma coisa interessante que você disse na tua apresentação, e assim, acho que eu percebo isso tanto no seu trabalho como crítico, quanto na tua produção literária, que é essa tensão entre a imaginação ou a literatura produzida sob esse paradigma da imaginação, né, algo mais, a ficção tendo como um conceito mais forte, essa coisa da imaginação, e de outro lado, assim, colocando em tensão esse processo, uma certa guinada do romance, que a gente poderia chamar aqui de contemporâneo, que de algum modo, assim, vai desconstruindo um pouco esse processo que a gente está acostumado a chamar de imaginação e indo mais para o campo do real, né? Eu poderia citar, assim, uma série de obras que foram por esse percurso na literatura brasileira mais recente, né? Por exemplo, O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, e tantos outros que vêm nessa direção, né? E a tua ficção também vai por aí. Como é que você vê, assim, essa é uma tendência do romance contemporâneo, porque eu tenho visto também a crítica apontando um pouco para isso, né, uma certa tendência, até mesmo autores que nunca tinham ido nessa direção, nas obras mais recentes deles, eles têm direcionado o caminho por aí, né, eu lembraria aqui, por exemplo, o Milton Atum, né, com essa trilogia mais recente dele, né, A Noite da Espera, que recupera todo o peso da ditadura e tem toda uma carga mais biográfica ali, e um peso mais nessa coisa da realidade, né? Você enxerga isso mesmo como uma tendência do romance? Como é que você está lidando com essa questão? Sim, sim, considero uma tendência. De fato, todo romance, todo momento, toda época é feita de muitas produções de natureza muito diversa. É claro que ainda se produz
muito romance imaginativo, carregado de enredo, carregado de personagem, com um narrador completamente diferente, distanciado do próprio autor. É claro que se produz uma multiplicidade de estéticas, né, no romance e fora dele, neste momento, mas sim, uma das linhas de força do presente, a meu ver, com certeza esse, né? De fato, como leitor e como crítico, fui me vinculando cada vez mais a essas tendências. Primeiro porque partiam de mim mesmo, né? Porque na minha experiência, tentando escrever, no esforço de pensar que enredo mereceria ser contado, que argumento é válido para um livro hoje, para um livro que eu escrevesse, sempre esse problema se apresentava, né? A arbitrariedade de inventar, de fundar um mundo na página, de inventar uma vida, de atribuir um nome, tudo isso para mim sempre foi problemático. E por isso fui estudando o passado desse problema, né? Quantos autores já se referiram a ele, já apontaram essa dificuldade, essa arbitrariedade, né? Desde um momento marcante que é o da Nathalie Sarraute falando da era da suspeita, né? O estremecimento que acontece na ficcionalização, o desencontro que acontece entre autor e leitor, que já se estranham na figura do personagem, não há um encontro harmônico mais na literatura, e isso cria uma fissura na própria ficcionalidade, na possibilidade de ficcionalização. É claro que muitos outros autores continuam ficcionalizando desde então, mas como esse problema se estabelece, ganha força e se propaga, né, eu considero que eu tenho chamado o momento posterior a isso de um momento de pós-ficção. A proposta é um pouco ampliar a noção de autoficção, né? Nos exemplos que você traz, no Cristóvão Tesa, que é um marco da literatura recente brasileira, o Filho Eterno, por exemplo, o Milton Ratum, ou mesmo Chico Buarque, que também é outro autor que tomava outro rumo completamente diferente e enveredou na direção da autoficção recentemente. Isso tudo é um fenômeno enorme, mundial, né, não brasileiro, né? A autoficção ganhou força em muitos lugares simultaneamente, e é o momento em que o romance se mescla e se confunde com a autobiografia, né? Produz uma obra híbrida entre uma coisa e outra, misturada e sempre ambígua, transitando entre a ficção e a autobiografia, não abandonando de vez a ficção. Só que como esse é só um dos fenômenos contemporâneos, e eu vejo não só obras que se aproximam da autobiografia, mas obras que se aproximam também do ensaio, obras que se aproximam da historiografia, da filosofia, do discurso político, e etc. São muitos os hibridismos contemporâneos, não só essa aproximação à autobiografia. Aí eu acho que, por isso que eu senti a necessidade de ampliar a noção e falar de pós-ficção. Então, pós-ficção é ainda uma ficção, mas a ficção de um tempo em que a ficção se fez problemática, em que os ficcionistas já não conseguem tão tranquilamente inventar, e por isso se aferram ao real, por isso buscam se aproximar de algo, de uma matéria mais concreta que os cerca, que está ao redor. E aí se rompe também aquela crítica mais comum à autoficção, que seria um discurso narcisista, né? Então, os escritores perderam a capacidade de olhar para o outro e de falar sobre o outro e de fundar esses outros mundos. Em parte perderam, de fato perderam. Só que a autoficção ela não precisa ser o discurso umbiguista, né? Não precisa ser só sobre o escritor e a sua realidade comezinha. Ela é só um ponto de vista, uma perspectiva em que o escritor se coloca, uma voz em que ele se sente mais confortável, muitas vezes, para chegar também ao outro, para chegar a contar algo mais do que a sua própria vida e sua existência menor. Tá ótimo. Eu acho que esse é um problema central mesmo, assim, né, para quem está estudando a narrativa contemporânea hoje, não tem como desviar dessas questões, né? Eu também, agora assim, acho que mudando um pouco mais de assunto,
Eu queria puxar um pouquinho a conversa agora, Fux, para os dois últimos textos que você publicou lá na coluna ECOA, né? O penúltimo é um texto que você escreveu sobre aquela imagem aérea de satélite que pegou o Brasil e os focos de incêndio, né, no mapa pegando fogo, aquela imagem espantosa, né, que inclusive no título do teu texto você considera isso como um imenso borrão de brasas, né? E no último texto da tua coluna, você fala de um processo que a gente precisa pensar agora, que é o de poetizar a política, né? Se a gente já, de algum modo, conseguir politizar a literatura, né? O que está faltando agora é fazer o processo reverso. E essa é uma questão que, assim, particularmente tem me incomodado, porque a gente está sentindo o peso desse tempo temeroso e temerário, né, sobre a gente, assim, os rumos da política que já não estão mais lá em Brasília, muito longe, mas eles estão, assim, afetando o nosso comportamento, assim, a relação diária dentro de casa, a nossa organização pessoal, né, Uhum. como que a literatura, assim, o teu trabalho de escrita, a tua experiência como escritor, assim, você está enxergando esse momento, assim. E eu não sei se isso, talvez eu emendaria uma segunda questão, porque quando saiu a ocupação e até um pouco antes, muito se falou e em algumas entrevistas você mencionou a ideia de uma literatura ocupada, né? Eu não sei se a ideia da literatura ocupada seria uma alternativa, uma resposta para a gente fazer esse caminho de poetizar o espaço político, o contexto político, né? Queria que você comentasse um pouco essa questão com a gente, por favor. Sim, sim, uma questão fundamental, sem dúvida. De fato, dentro desses processos que a gente ia comentando, há uma inflexão mais recente, que é a turbulência que tomou conta do país, em grande parte tomou conta do mundo, né, e que nos exige, como escritores ou como cidadãos, um outro posicionamento. Tem sido, parece nos convoca numa outra direção. Se por um lado eu estava falando desses hibridismos, dessas mesclas, dessas aproximações do romance com outras linguagens, parece que uma linguagem específica nos atrai mais, que é a questão da política mesmo, da intervenção na política. Não por acaso eu encerrei ali a minha enumeração, né, de onde se aproxima o romance, de que outras linguagens, e o discurso político é um deles. Eu recentemente tenho quase migrado, em certo grau, temporariamente, né? Nessa coluna que eu criei, que é publicada no UOL, no ECOA, que é parte do UOL, basicamente o que eu fiz desde o início da pandemia, né, pensando que seria bastante complicado continuar escrevendo literatura, ou mais precisamente, iniciar um projeto literário, nessas circunstâncias, com 2 filhas em casa e etc., eu acabei tendo como única solução do que poderia ser escrita essa ideia da coluna, né? E comecei a escrever essa coluna. A coluna se pretende também formas mais diretas de intervenção no cenário do que nos oprime, do que nos marca, do que nos afeta tão diretamente, como você está colocando. De fato, essa é uma manifestação mais específica, mas eu sinto que para muita gente esse problema tem sido colocado. A literatura, se está já de cara, faz alguns anos, aproximada da própria experiência do autor, a percepção de mundo do autor, a visão a partir daquele lugar, que é também um lugar de fala propriamente, se está ali perto, a experiência tão intensa, tão viva e tão direta da política e do despautério político faz com que isso seja um assunto que convoca muito, um assunto muito urgente, muito premente mesmo, para dar uma resposta.
porque basicamente seria estranho, muita gente defende isso, que a literatura não deveria se misturar, que a literatura deveria preservar o seu lugar, a sua função, que é muitas vezes a ausência de uma função, a ausência de uma finalidade. Não pode se prestar à utilidade do discurso público, o que é, em certos contextos, um argumento que tem seu valor, que tem sua razão de ser. Só que no momento em que a gente está totalmente atravessado por essas questões, vendo com imenso interesse, quase com vício, as notícias, afetados pelo presente, reféns do presente até, sem conseguir que o nosso pensamento caminhe em outras direções. Lendo tudo, mesmo a história da literatura é revisitada com esse olhar. Quanto se leu recentemente, em 1984, quanto se leu recentemente A Peste, do Camus. Enfim, o nosso olhar até para a literatura está marcado pela experiência do presente, pela experiência da política. Então, escrever literatura nesse contexto é quase, se a gente tenta esquecer isso tudo, é quase uma violência que o escritor comete consigo mesmo e com seus impulsos e seus pensamentos, né? Óbvio que eu estou falando de alguns escritores, pode ser que alguém esteja sendo capaz de levar sua cabeça em outros rumos e incentivo esse escritor a tomar efetivamente esses outros rumos. Mas como eu sinto que estamos todos muito tomados por estas questões contemporâneas, a literatura mais razoável responderá a esse ímpeto, a esse domínio total. Ela vai se deixar absorver por estas questões. E aí a gente entra no ponto que você levantou também, da ideia de uma literatura ocupada. Isso, enquanto escrevia a ocupação, foi algo que em algum momento, veio à tona como um pensamento, né? Estava escrevendo sobre outras ocupações, então, uma ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo, o corpo de uma mulher ocupado por um bebê, o corpo de um pai ocupado pela doença, e de repente fui vendo que eu queria que aquelas vozes da ocupação de moradores sem teto ocupassem a minha narrativa e assim tomassem, se eu queria me perder um pouco da minha própria voz para alcançar um outro, para alcançar uma alteridade, uma das maneiras era deixar que essas vozes ocupassem o meu livro. Então, abrir passagem, abrir espaço para a presença dessas vozes. Essa era uma das primeiras visões do que poderia ser uma literatura ocupada pelos outros, né? A partir desse olhar muito próprio, mas ocupada pelos outros. E depois de um tempo pensando que a literatura poderia se deixar ocupar também pelo presente, por esta experiência tão intensa do presente, e por esta experiência tão intensa da política, né? Se ocupar tem sido o ato político mais contundente do nosso tempo, em muitos lugares simultaneamente, na Primavera Árabe a gente viu o efeito que teve ocupar praças, a Praça Tahrir no Egito, o efeito que teve ocupar Wall Street nos Estados Unidos, como a produção de um novo movimento, e o efeito que tem tido ocupar as ruas no Brasil, ocupar universidades, escolas, ocupar edifícios públicos e etc., e mesmo esses edifícios vazios, essas carcaças de prédio que existem em várias cidades, enfim, esse ato, que é o ato mais contundente que tem no nosso tempo, pode ser pensado de uma maneira mais abstrata e mais alusiva, né? Então, de que maneira a gente pode produzir esse mesmo efeito na literatura? Uma literatura que seja ocupada por esse presente, por essa política. Como produzir não só ruas ocupadas, mas uma literatura ocupada, basicamente isso. Tá ótimo, Fux. Tem uma pergunta aqui do nosso público, Cícero Batista, que mandou. Ele disse o seguinte: no momento atual, vivemos no tempo em que o governo fala em literatura familiar. Como o senhor analisa esse programa do governo? Né? Imagino que ele esteja se referindo a esse projeto que está vindo aí da reescrita dos contos infantis, né? Um governo que, em todos os aspectos, é muito ignorante sobre cultura e sobre literatura, sobre o papel que que isso tem no desenvolvimento de uma nação, no desenvolvimento de um povo, na propagação de ideias, na propagação da leitura. Em parte, é de uma ignorância enorme. Em parte, conhece também
ou teme os efeitos que isso tem, a propagação de certas ideias pelos livros, percebe que só pode ser o exercício da cultura feito com propriedade e profundidade, só pode ser diametralmente oposto a esse projeto que eles têm executado, né? Então, não é por ignorância que eles agem em relação à cultura, mas é também por percepção do poder que a cultura pode ter contra um projeto retrógrado e violento como o deles. Aí vão surgindo essas falácias que o governo cria, né? A falácia de que a literatura seria contra a família, contra a tradicional família brasileira, contra os costumes do brasileiro, que atacaria o nosso povo, a nossa nação, o que quer que seja, que seria perniciosa para as crianças, perniciosa para os jovens ou para quaisquer adultos, enfim, todas essas visões completamente turvas e equivocadas que o governo federal tem, né? E acaba propondo uma falácia no seu lugar, né? Então, vamos produzir a literatura que seja adequada para essas famílias. Isso jamais vai existir, não faz sentido, não mobilizaria escritores, não é esse o caminho de produção de uma literatura. Você até pode criar livros nessa chave, esses livros vão ser completamente anódinos e mortos, né? Então, o que eles querem, na prática, é a dissolução de qualquer projeto cultural, de qualquer produto cultural, para conseguir passar boiada, né? Para usar o termo do nosso não ministro do meio ambiente, né? Um sujeito, enfim, que está disposto a destruir. E o caráter destrutivo desse governo federal, para mim, é muito evidente, né? A proposta é de desarticulação, é de repressão do que vinha acontecendo, do que acontece normalmente em qualquer cultura. Essa é a lógica sendo empregada, e tudo que se oferece para entrar no lugar é falso, tem as cores do falso mesmo, né? São falsos projetos de cultura que substituiriam aquilo que existe antes. É impossível que isso pare em pé, cada um desses projetos que eles propõem. Ótimo. Julia, na resposta anterior que você estava conversando conosco, você comentou que de uma certa impossibilidade de pensar um projeto literário assim no momento que a gente está vivendo, né? E aí isso me remete à tua escrita mesmo, essa ideia de projeto. Isso você leva isso em conta mesmo? Quer dizer, a produção, a escrita de um livro, você encara como um projeto? Como é que é esse processo da construção, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em a ocupação, né? Teve todo aquele processo da tua residência artística no Hotel Cambridge, e o projeto atravessa tudo isso mesmo, quer dizer, é pensado, arquitetado, cada elemento que está ali, né? Porque o livro também, inclusive, ele mescla personagens reais com personagens fictícios, né? Alguns a gente reconhece quando a gente assiste ao filme da Eliana Café, né? E inevitavelmente a gente faz a comparação com o livro, a gente vai tentando perceber, né, esse aqui pode ser o Najati, né, mas assim, algumas personagens realmente estão ali, a Preta, a Carmen, né. Como é que é esse processo da escrita? Passa pelo projeto literário mesmo, ou você às vezes deixa isso fugir um pouco? Não, totalmente, acho que você, na palavra eu entreguei algo da minha prática mesmo, porque de fato, eu passo muito tempo tentando chegar à configuração que o romance deve ter, num processo que seria de estabelecer a concepção do romance em si. Por isso também disse que não começaria um outro projeto agora, né? Isso tudo é uma outra questão que a gente poderia debater mais amplamente, o sem sentido que
que tomou conta de vários escritores nesse momento, desistindo dos livros que estavam escrevendo, se questionando cada passagem se deveriam incorporar pandemia, se deveriam incorporar crise política, ou que se podem continuar escrevendo aquelas coisas que vinham escrevendo. Mas, enfim, para mim, a concepção de um livro ela é longa. Eu não me entrego ao livro até me dar bem por satisfeito com aquilo que eu posso produzir, né? Porque se começo muito perdido, eu sinto que o risco de tomar caminhos equivocados é enorme, né? De não conseguir me situar naquele lugar. Todos os livros, Procura do Romance, bom, História de Literatura e Cegueira é propriamente um projeto, eu apresentei como um trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Jornalismo, e tinha ali um esquema, estudarei isto, produzirei desta maneira, sobre 3 escritores diferentes, e basicamente aquilo, o que eu percebo é que, mesmo que eu escreva em linhas muito gerais aquilo que vai vir, né, ou até que eu não escreva, só tenho uma concepção na minha cabeça, o livro vai resultar bastante parecido com aquilo que eu concebi. Só que o problema da concepção é enorme. Então, o que é possível escrever, né? E, afinal de contas, também está previsto o que eu vou ser capaz de escrever ao definir esse projeto. No caso do Procura do Romance, era uma coisa bem que partia de mim mesmo, com esse olhar duplo para a teoria, para a questão da impossibilidade de narrar, para a morte do romance, e a execução daquele projeto como um romance que incorporasse a impossibilidade do próprio romance. Depois a resistência também tinha várias chaves, vários caminhos, a questão da adoção do irmão, a questão da resistência dos pais à ditadura militar, há uma série de questões se entremesclando, como o exílio se manifesta, como a tortura, como a volta de um pensamento autoritário, a possibilidade de retorno a uma ditadura, enfim, tudo isso se entremesclava e era preciso encontrar a maneira como isso se comporia no livro. E tive uma certa dificuldade de definir, de alinhavar tudo desde o início. Não tinha clareza plena do que o livro devia ser. No caso da ocupação, é mais difícil ainda, foi mais difícil ainda, porque surge de convites, né? Então, tem o convite para estar na ocupação do Cambridge, que altera o projeto que eu vinha executando antes. Antes, o livro se chamava Os Olhos dos Outros, tinha a ver com essa busca da alteridade, em que haveria esses núcleos íntimos, né? A mulher grávida, o pai, só que com uma alteridade mais difusa, mais vaga, esse sujeito, Sebastião, meu alter ego, numa relação com os outros dispersos que a gente vai encontrando pela cidade. Essa experiência de encontro e de fricção que acontece sempre com o diferente, com o desconhecido. E aí surgiu o convite para estar na ocupação de moradores sem teto, e eu achei que era interessantíssimo compor essa vivência com aquele lugar, a casa da alteridade que eu queria colocar no romance em si. E fui me aproximando, mas ao mesmo tempo, ao estar lá, não estava plenamente claro o que eu podia fazer com aquilo tudo, né? Eu entrevistava, mas não sabia ainda como aquilo ia se inserir no próprio livro. Eu estava muito atento às experiências individuais, só depois fui me dando conta da potência que tinha o coletivo naquele contexto, e ia compondo dessa maneira, né? O que eu estou vivenciando aqui que merece ser narrado sem tanta ficção, e o que merece ser transformado para se tornar ficção. O Najat, que você cita, eu não conheci na ocupação de moradores sem teto, eu conheci numa residência que eu estava fazendo fora, na França. Ele é um refugiado sírio na França, que me procurou, exatamente como está narrado ali no livro, que me procurou para contar a história dele. Só que isso foi nos idos de 2013. Foi uma história que permaneceu comigo, e os textos dele, que ele começou a me enviar, também permaneceram comigo. Eu sabia que eu precisava dar uma resposta para aquilo, só que eu não sabia como inserir dentro dos projetos, dentro do que eu vinha escrevendo. Só anos mais tarde que eu fui me dar conta de que ele cabia em A Ocupação, e que poderia se compor nesse outro cenário, na configuração desse outro projeto, né? Na prática, assim é que vai surgindo para mim a ficção, né? Se eu sou um sujeito sem imaginação, ou com muito pouca imaginação, com dificuldade de inventar, o que eu faço
Por que os meus livros são ficcionais? Porque há um exercício constante do deslocamento, né? Tiro uma coisa daqui, situo ela ali, encontrei esse sujeito aqui, ele agora conhece esta outra personagem, Najat, que eu conheci na França, conhece Carmen, que eu conheci aqui em São Paulo, na ocupação de moradores sem teto. É um deslocamento de figuras, e acaba gerando uma coisa à parte que só pode ser a ficção. Mas sim, com certeza, esse momento da concepção, no caso da ocupação, eu levei mais de 2 anos para me sentir à vontade na escrita daquele livro, tentando, pensando, ressituando, vendo quem entraria onde, mas não nunca plenamente confortável para escrever. Só em 2019, o processo da residência na ocupação se deu em 2016. Ao longo do ano de 2016, e ocupei com eles um outro edifício que se tornou um ícone de São Paulo, de uma ocupação de luta, de resistência. E só 2 anos depois fui capaz de começar a escrever sobre isso e terminei o livro no final do ano passado. Esse processo, né, do projeto, bom, pelo menos pessoalmente eu percebo na contenção da linguagem dos teus romances, assim, né, são romances que têm capítulos muito curtos, né, e muito certeiros, e a contenção, a exatidão da palavra demanda, talvez, muito mais, para chegar nessa precisão, né, da frase, do capítulo. Eu acho que isso realmente demanda muito tempo do que talvez deixar aquela narrativa que flui, né, como a gente estava acostumado a ver em alguns outros romances, aqueles romanção, né, de 400, 500 páginas, né. Uhum. Na ocupação, tem um tema, assim, que eu li o livro logo quando ele saiu, e aí agora com a pandemia eu fui ler de novo com outros grupos, assim, de alunos e tal, e inevitavelmente o contexto da pandemia veio à tona, né, porque, assim, a gente viu um alto índice de desemprego por conta da pandemia. Por consequência, as pessoas não conseguiram mais pagar os seus aluguéis, as suas moradias, e um tanto de despejo. Inclusive o STF, meses atrás, aí, baixou uma liminar para parar um pouco todos os processos de despejo do Brasil, porque as pessoas precisam ficar em casa para evitar o aglomeramento e essa coisa toda. E a ocupação, assim, veio com uma força tremenda lendo com esses olhos, né? Como que a literatura, assim, como é que você vê esse problema da moradia? Porque tem essa discussão da ocupação, né, no livro como um todo, de moradores de rua que buscam, e a imagem que você recorre no romance exatamente à ruína, né, desses prédios em ruína e desses sujeitos em ruína, né? Até muitas pessoas, assim, da arquitetura têm tido muito interesse pelo livro. Outro dia eu fiz uma conversa com o pessoal da arquitetura mesmo sobre isso, né? Como que você pensa o espaço na literatura, essa coisa da ocupação do espaço e esses espaços que vão invadindo a ficção, assim? E eu acho que isso, você também pode comentar um pouco de algo que você disse agorinha, que é o deslocamento, né? A gente percebe isso acompanhando o Sebastian, né? Porque é um personagem narrador que está sempre em deslocamento, um narrador errante que vem desde os outros livros e vem atravessando todo esse espaço de deslocamento, né, no tempo e no espaço. Claro que você disse que isso foi pensado, você projeta tudo, mas quando isso extrapola, às vezes, aquilo que você tinha previsto no teu projeto, né, e isso vai ser fruto de leituras, né? Como que você sente isso fugindo um pouco, assim, do controle do escritor, assim?
Bom, acho que passei a impressão errada se diz que projeto tudo, né? Não é que tudo está dado antes do livro existir, é só que o livro só pode existir quando o mínimo necessário está dado, né? Então, tem uma estrutura em que eu me sinto confortável, e aí posso seguir, e aí posso estar aberto aos acontecimentos inesperados, aos novos campos, aos novos lugares, para usar a sua palavra, que a narrativa vai encontrando, né? De fato, bom, uma das razões por que o romance, eu fui adiando a escrita desse romance, tem a ver com esse presente que vocês estão comentando, que altera a nossa percepção, né? A pandemia já altera o olhar que a gente pode ter para o livro em si, mas antes disso, o processo vertiginoso que estava acontecendo no país, né? Eu estou fazendo uma literatura que tenta se comprometer com o presente, que tenta falar da situação numa cidade como São Paulo, num momento como esse, né? A situação em que a população é colocada, a situação de urgência, de cerceamento, de perda de direitos, né, como a Carmen fala dentro do próprio livro. O que eu sentia era que o processo ia se agudizando e se intensificando à medida que eu adiava o livro. Então, eu comecei aquele processo em 2016, via algo desse discurso de que as coisas estão se tornando cada vez mais problemáticas, cada vez mais graves, e essa gravidade foi se agravando ao longo do tempo, e era difícil lidar com aquilo, porque certos acontecimentos tinham alguma temporalidade. Então, entrar no edifício 9 de julho tem uma data precisa, acontece num dia, se você pesquisar, né, o fato desses acontecimentos serem tirados da realidade. Depois eu cito o incêndio de uma outra ocupação, do Wilton Paz de Barros, Paz de Almeida, e é também um acontecimento datado, mas o sentimento geral que eu queria que atravessasse é o sentimento desta crescente ruína em que a gente está imerso como país, né? Então, as duas coisas eram difíceis de acomodar, essas duas temporalidades, os acontecimentos que têm data precisa e esse sentimento que se alonga, que se afasta e que se agudiza de um presente ruinoso, né? De fato, nesse contexto, contra a ruína, a luta do movimento de moradia, para entrar agora mais precisamente na sua pergunta, era muito potente, muito evidente, né? A ruína do país se manifesta nessas carcaças de prédios abandonados, né? E não só essa ruína, uma ruína civilizatória de caráter mais amplo, né? É uma ruína maior do que a do nosso país e do que a desses acontecimentos mais recentes. A gente percebe uma civilização que não progrediu, que não caminhou. E na contramão disso, existem lutas muito justas e muito razoáveis. O que eu percebi, a razão por que me senti tocado e transformado naquele espaço, é que aquele movimento social ele tem uma justiça inerente, intrínseca, que é impressionante, né? Em nenhum aspecto eu me via levado a questionar a justiça da reivindicação. Os prédios estão absolutamente abandonados, entregues à destruição, entregues à intempérie. Eles ocupam prédios que não têm função há muito tempo e que claramente não terão função, a não ser o da especulação, a função da especulação imobiliária. A gente percebe esses fenômenos como vão se dando em tantas cidades. Enfim, o uso personalista e monetário da terra, o uso personalista e monetário do espaço, em oposição ao uso humano do espaço, que aquele movimento está propondo. E é impressionante a força de transformação que havia naquilo. E ao vivenciar, aquilo me espantou muito, e eu me vi levado a narrar essa situação, entrar no prédio que é a encarnação da própria ruína, passar uma noite imerso naquela ruína, tomado, assombrado
pelos pensamentos sobre o que fizemos da nossa sociedade, e na manhã seguinte, ao despertar, com uma imensa movimentação dos moradores sem teto, ver como eles transformavam aquele espaço completamente. Em muito pouco tempo, o que era ruína, o que para mim era impossível de se tornar casa, vai se transformando em casa. Então, dá uma esperança, uma força, a percepção de que é possível também, chegada a hora, rever a ruína que tem se tornado este país e reconstruir, reconstituir também assim com a força popular. Isso transformou completamente a minha percepção e é o elemento que permite algo mais do que só o pessimismo na literatura nesse momento, né? Tá, tá ótimo, né? E quando eu leio essa imagem da ruína, né, eu não consigo também me desvencilhar, principalmente da leitura do Walter Benjamin, né, que traz a ruína. E quanto os tempos ali se cruzam nas tuas obras, assim, né? E toda uma ruína de um passado que é muito presente ainda, né? Um pouco aquela alegoria do anjo da história, né? De alguma coisa que a gente olha para o passado e a gente espera que isso vai se repetir, né? No futuro, no presente e no futuro. E talvez isso apareça com grande força na tua obra com fantasma da ditadura, né, assim, que vem desde sempre, né, e agora a gente vê um movimento, assim, de não só de uma negação da ditadura, mas de uma valorização disso, né, quer dizer, os militares tomando conta de tudo, né, como que você está enxergando esse processo, assim, de negar a ditadura e de um avanço de alguma coisa que parece que não terminou, né? Daí essa questão do tempo e da ruína do passado, que parece que isso ainda perdura, quer dizer, a gente parece que está vivendo a ditadura de 64 no Brasil, por exemplo, né? Como que a literatura, né, pode dar uma resposta a isso? Bom, eu sinto que sim, a literatura pode fazer esses trânsitos entre tempos e perceber reverberações de um tempo em outro tempo, de um lugar em outro lugar, aproximações, mesmo distanciamentos também, entre aquilo que se encontra em um lugar em certa circunstância e aquilo que vai se encontrar em outra. Sinto que não é nem um pouco casual nesse sentido que a literatura brasileira tenha começado a falar mais de ditadura em tempos recentes, né? Não é que não houvesse narrativa sobre ditadura até agora, houve ao longo do tempo, só que isso ganhou muito mais intensidade em anos recentes, né? O romance passou a falar mais sobre ditadura. E eu acho que isso responde a duas coisas. Uma, não se falava tanto antes, porque faltavam informações, né? Então há um processo de busca de uma verdade, de busca de esclarecimento factual do que foi a ditadura militar no Brasil, né? A ditadura no Brasil terminou com um apagamento, um silenciamento e uma acomodação, né? Que é uma conciliação histórica que está na anistia ampla, geral e restrita. Então, acaba a ditadura e por uma razão forte, né, para que os exilados fossem anistiados e pudessem retornar, aceitou-se que também os criminosos da ditadura, os, os militares criminosos fossem anistiados, que os crimes nunca fossem investigados, nunca fossem documentados, e que ninguém jamais fosse punido, né? Aceitou-se isso como uma vitória, inclusive. Só que o problema dessa aceitação permanece até hoje, né? Então, o país não conseguiu lidar com o seu próprio passado, não conseguiu refletir o seu próprio passado, deu as costas para o seu passado. E por isso a gente vê, em tempos recentes, por um lado, certos movimentos importantes de adquirir informação sobre esse passado, então a Comissão da Verdade, várias comissões da verdade em diversos lugares simultaneamente, chegando a narrar aquilo que se deu e dando
arcabouço, dando matéria para que surja também a ficção não inventa do nada, esse é o problema que eu estou colocando desde o início, ninguém consegue inventar do zero nada, então se a gente não tem informação, é muito difícil produzir ficção, com informações as ficções foram produzidas, né? O exemplo básico, evidente disso é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, né? Ele nunca tinha escrito sobre a morte do pai dele pela ditadura militar. Ele escreve no instante que ele consegue informações mais precisas de como aconteceu, quando aconteceu, de que maneira se deu a morte do pai. Aí sim ele consegue narrar sobre essa violência, esse crime e essa falta, né? Antes ele faltava material para ele poder produzir. E, por outro lado, na falta desse material, na falta de uma reflexão histórica sobre o passado, um país de costas para o passado permite esse tipo de discurso, em parte negacionista, em parte exaltador, né? Enaltecedor, falando que tivemos tempos áureos naquele momento. E como não houve uma reflexão profunda a respeito, esse discurso é recebido e assimilado e aceito por muitos, né? E se torna essa situação dramática de disputa histórica, né? Do que representou efetivamente a ditadura. Isso convoca ainda mais os escritores a escreverem sobre isso. Então, tem uma reflexão histórica a ser travada. Por outro lado, na relação mais direta com o presente, uma coisa que aparece ali no meio da resistência, que o pai militante contra a ditadura ainda esconde certas informações do filho, que é o narrador dessa história, e o filho não entende bem por que ele esconde, por que ele tem medo de contar os fatos do passado, e o pai diz: as ditaduras podem voltar, você deveria saber, né? E aí fica essa sombra projetada no presente, das ditaduras podem voltar, e a resposta que o narrador dá é: sim, as ditaduras podem voltar, como se essa declaração tivesse uma mescla de delírio e lucidez simultaneamente, né? Porque as ditaduras podem voltar, elas não vão voltar perseguindo as mesmas pessoas, nem com as mesmas características, e além disso, mesmo que elas não voltem, há uma série de arbítrios, violências, atrocidades cometidas em fase democrática, por assim dizer, né? Então, boa parte da violência do autoritarismo da ditadura militar, eles estão presentes hoje, independentemente de que se realize qualquer tipo de golpe, ou que se feche o Congresso, ou que se feche o STF, né? Essas seriam medidas dramáticas, extremas, e não por acaso elas são, de quando em quando, aventadas por um e outro, por um Eduardo Bolsonaro, etc., como formas de ameaça, mas, na prática, esse projeto já é violento, já é autoritário, já é extremo, sem a necessidade da ruptura democrática, né? Então, a nuance é complicada, por perceber que isso está presente, isso deixa marcas, isso está fazendo seu estrago. A destruição da Amazônia, por exemplo, ela é semelhante à destruição que houve no período da ditadura militar. Já há algo que se poderia chamar de um genocídio indígena, tal como houve durante a ditadura militar. Enfim, estão acontecendo fenômenos que podem ser grandes traumas históricos e que estão no seu início e a gente ainda não consegue contemplar plenamente, e estão acontecendo diante dos nossos olhos, em pleno regime democrático. Então, essas tensões, essas relações de semelhança e diferença entre o passado autoritário e o presente autoritário, acho muito fundamentais da gente compreender. Legal. Bom, chegou uma pergunta aqui para mim, eu já vou te fazer, mas eu queria agora também, a gente já chegou a 1 hora de conversa, né, para a gente não estender muito, abrir mais uns 30 minutos no máximo para interação do público. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o William Fux, por favor, pode se inscrever, pode mandar aí no chat que a gente abre a questão, né? Mas, Fux, a pergunta que chegou aqui para mim é sobre a tua formação de leitor, né? Quem são os teus precursores, quem você lê,
E a questão toca na ideia de influência, né? Se tem algum autor que te influenciou mais diretamente. Tem muitos, né? De fato, o que eu acabo sendo é muito pouco fiel às minhas influências, muito pouco fiel aos autores que eu leio. Tem diversos que eu admiro sempre, desde sempre, mas que eu me aproximo para a produção de livros específicos. Então, eu mencionei a história de literatura e cegueira, que tinha como personagens o Borges, o João Cabral e o James Joyce, três autores que eu admirava tremendamente, que me espantava porque como eram capazes de escrever literatura cegos, né, ou enfrentando em algum grau a cegueira. No caso, João Cabral, por exemplo, não era capaz, e me interessava esse contraste também. E a proposta era escrever cada um dos capítulos à maneira desses autores, então me aproximar estilisticamente deles, né, do Borges, do João Cabral e do James Joyce, deixar que aquilo que a gente tenta evitar na produção de um texto, que algum autor, uma voz forte demais, poderosa demais, tome conta da nossa voz, nesse livro eu queria permitir, então, permitir que cada um deles, ao menos nos meus limites, é claro, mas tomasse conta da minha voz e transformasse minha escrita em outra coisa. De modo muito mais sutil, desde então isso tem acontecido também. Então, o Procura do Romance, ele é não só a manifestação narrativa daquilo que eu estudava na obra do Saer, mas ele é por si mesmo um pouco saeriano, né? O Juan José Saer, e algo da sintaxe dele, do olhar para o detalhe, do caráter descritivo das narrativas dele, acaba surgindo no Procura do Romance. E, recentemente, a Resistência e a Ocupação também são projetos que se alinham a outros projetos contemporâneos, né? Então, para escrever a Resistência, eu li muitos autores latino-americanos escrevendo sobre o passado dos seus países e o passado das suas famílias, então, a chamada narrativa de segunda geração, né? Então, os filhos dos exilados, os filhos dos perseguidos pela ditadura militar. Aí li muitos jovens, Patrícia Pron, Laura Alcoba, Patrício Pron, Laura Alcoba, o Alejandro Zambra, alguns brasileiros, como a Tatiana Salem Levi, a Carola Saavedra, a Paloma Vidal, vários livros que são semelhantes ao meu livro, né? Então, aí já muda o critério hierárquico, né? Autores que eu admiro por autores que estão tentando, como eu, produzir algo. E a ocupação também. Eu acho que a referência, neste momento, maior para mim como escritor, como autoficcionista também, é o alemão W.G. Sebald, né? Ele se produz uma narrativa a partir desse lugar próprio, dessa voz própria, mas muito mais interessada no outro, muito mais interessada em narrar aquelas pessoas que ele encontra, aquelas pessoas que ele ouve, aquilo que toca ele, fora dele próprio, né? Fora da vida comezinha dele. A gente pode ler a obra inteira do Sebald e vai saber só algumas coisas sobre a vida dele, embora o tempo inteiro a voz seja a dele. Então, surgem esses outros a partir de um olhar próprio. Eu acho isso muito interessante e foi muito influente, né? Eu mencionei aqui o Chico Buarque, quando escreveu O Irmão Alemão, ele disse que só escreveu porque leu Sebald. Então, mesmo que não apareça explicitamente, não seja tão citado assim, o sujeito vai deixando marcas e a gente é influenciado por ele até sem saber, porque lê alguém que leu ele. Há uma série de contágios contemporâneos, a própria autoficção é fenômeno de contágio, e me parece que a gente vai recebendo influências de onde não imagina. A professora Juliana, aqui do nosso departamento, perguntou se você leu o Andres Neumann também, nesse processo Sim. da retomada dos latino-americanos. Sim, bem lembrado. Li uma vez Argentina, que é um livro muito interessante, né? O Neumann, como eu, em parte, ele é um argentino não argentino, né? Ele é um sujeito que nasceu na Espanha, depois voltou, quer dizer, nasceu na Argentina, foi para a Espanha, tem uma relação de proximidade e distanciamento em relação ao país,
narra a partir de um não lugar, questionando a própria nacionalidade, e eu acho, assim, nesse aspecto, muito interessante a obra dele. Também tem outras nuances, tem um humor que eu nem tento na minha literatura, que eu nem tenho, nem sou capaz, e eu acho Neumann um dos autores interessantes, sim, do nosso tempo. Ah, oi, tudo bem, Júlia? Então, eu sou Juliana. Obrigada, né, por ter feito esse comentário a respeito do Andrés Neumann. Eu achei interessante no momento que você se referiu à segunda geração, né, e você é da segunda geração, filho de argentinos. Então, o que eu queria ter te perguntado, e eu acho que você já me respondeu em partes, como essa dualidade identitária, esses conflitos, essa crise decorrente da sua condição de filho de imigrantes, ela se materializa na sua narrativa. E o que me chamou a atenção na sua fala essa sua busca pela alteridade, ela não derivaria, então, dessa experiência sua? Teria alguma relação com essa sua busca pessoal do seu lugar, de ocupar o lugar, de ouvir o outro, não sei, algo nesse sentido? Bom, acho que sim. De fato, boa parte faz bastante tempo que eu venho escrevendo à procura de uma origem, né? A Procura do Romance já é um romance em que tem o Sebastián, foi a primeira aparição desse sujeito que me representa na obra literária, desse alter ego, e o que ele faz é se isolar no apartamento dos seus avós em Buenos Aires e tentar refletir, relembrar os 2 anos que passou morando ali na sua infância, que eu passei morando ali na minha infância. Enfim, tem uma busca de identidade pessoal em que está em questão justamente a relação com esse país, né? Algumas perguntas que eu me fiz só durante a resistência, né? O filho de um exilado é também um exilado? O exílio é algo que se herda efetivamente? Eu devo me considerar uma espécie de argentino que foi privado do seu país? Mas como isso não contradiz completamente a minha experiência como brasileiro, justamente, né? Porque nasci aqui, a maior parte da minha vida, exceto esses 2 anos, aconteceu aqui, minha identificação máxima é com esta terra e este país, meu olhar todo se dá aqui, mas ainda assim algo me atraía para aquele lugar, para aquele espaço, e me atraiu a ponto de escrever o Procura do Romance. E então, quando achei que tinha resolvido a questão identitária, então me elaborei, me autoanalisei aqui no Procura do Romance, e posso tomar outros rumos. De repente eu me vi escrevendo a resistência que volta para a Argentina, a partir da figura do irmão, mas é já um olhar para a alteridade, para pensar a questão identitária. Então, um irmão adotivo, adotado, ele sim nascido na Argentina, adotado em 76, em dezembro de 76, num contexto de sequestro de bebês, e depois, poucos meses depois, migrando para o Brasil. O que sentiria, né? Aí já é um processo mais de projeção, né? O que esse sujeito sente, o que esse irmão sente ao voltar para a Argentina? Se meu sentimento constantemente era de reconhecimento e diferença, percepção e negação, era de ambivalência constantemente, qual seria o sentimento do meu irmão passeando por aquelas ruas? Em que medida ele poderia se reconhecer no olhar dos outros, no rosto dos outros, e como isso poderia ser em algum grau terrível também, né? O que acontece ali na resistência é que um processo que era mais pessoal, que tinha um caráter mais marcadamente pessoal em Procura do Romance, ele se torna, já amplia um olhar para certa alteridade e, sobretudo, o que é pessoal se faz político, né? Essa passa a ser uma máxima, a máxima feminista, eu abraço como uma das chaves para a possibilidade de produzir literatura neste momento. A gente se aferra ao mais pessoal, ao mais íntimo, pela percepção de que ali há algo de coletivo e amplo, em que ali outros podem se reconhecer e um processo maior, um projeto maior, uma questão maior pode se manifestar. Então, mesmo que meu irmão, afinal de contas, não seja uma das crianças sequestradas, ainda assim, abordar
a adoção dele é abordar a questão das crianças sequestradas pela ditadura militar. E falar de resistência à ditadura militar também é falar das muitas vítimas, dos 30 mil mortos pela ditadura militar argentina, e também é falar sobre a ditadura brasileira. Isso é curioso também. Meu livro fala pouco sobre a ditadura brasileira, ela é pouco tocada ali naquele romance. Meus pais vêm para o Brasil, e o que eu narro é isso, eles chegam já num momento posterior, mas durante a ditadura ainda, só que uma ditadura que parecia mais inofensiva do que era, efetivamente, e ainda assim o livro é lido como um livro sobre a ditadura brasileira. Algo disso está presente nesses processos de deslocamento e de identificação, né? Ao falar de uma ditadura, a gente está falando de muitas ditaduras, de todas as ditaduras, em certa medida. Ao falar de uma pessoa, a gente está falando de todas as pessoas também, em algum grau. Todas as pessoas que possam ter algum tipo de identificação com aquela situação, não todas as pessoas, efetivamente. De fato, o separar, distinguir esse problema do que representa todos é o que me leva a escrever A Ocupação, e de perceber, até pela própria noção do lugar de fala, que não pode ser a representação da humanidade inteira, que, pelo contrário, essa representação tem que ser mais fragmentária e mais plural, né? Mas, enfim, já estou me desviando. A pergunta era interessante, eu me estendi. Obrigada, Julián, pela explanação, e eu agradeço. Muito esclarecedor. Obrigado, gente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode se inscrever, né? Enquanto o pessoal manda a pergunta, Julián, na tua resposta para a Juliana, você comentou do processo de escrita de A Procura do Romance como uma espécie de autoanálise, né? E essa é uma outra questão que eu vejo, assim, que atravessa as tuas obras, que é uma presença muito forte da psicanálise, né? E em A Ocupação, por exemplo, a gente tem citação do Freud, né, propriamente, assim, na passagem que o Sebastian está no escritório, no consultório do pai, né? O pai está internado no hospital, e aí ele vai pegar uma anotação que estava ali marcada do Freud, né? Como que a psicanálise deságua aí na tua obra, né? Tem uma força muito, muito grande nesse processo de escrita, me parece. Sim, de muitas maneiras, né? Isso está presente, porque, de fato, quando começo a escrever mais sobre mim mesmo, sobre esses fenômenos familiares, íntimos, a psicanálise está presente a partir da figura dos pais, né? Meus pais são psicanalistas, e quase tudo dos processos históricos que viveram, eles observam a partir da psicanálise, e foram, em alguma medida, transmitindo a noção da psicanálise para os filhos, algumas questões fundamentais. Na verdade, como são argentinos e nunca dominaram plenamente o português, nem para falar, nem para escrever, desde muito cedo eles me pediam, eu tinha uns 15 anos, eles me pediam para revisar os textos psicanalíticos deles, e depois dos deles eu revisava os textos psicanalíticos de todos os amigos deles, muitos psicanalistas argentinos. Houve uma migração forte de psicanalistas argentinos para cá, para São Paulo, e aí, de repente, eu estava em contato fez parte da minha formação, o contato com esses conceitos, com essa visão, de uma forma completamente desregrada, fragmentária e intuitiva em algum nível, né? Não tive uma formação séria em psicanálise, mas a psicanálise sempre esteve presente na minha casa, no meu olhar, e em algumas leituras que eu fui fazendo por minha conta, né? Acabou que cada livro resulta num processo autoanalítico, né? Um pouco para compreender certas situações, certas questões. Eu escrevo, se dizia, de projetar certo enredo, de saber o que eu vou ter para narrar ao longo de um romance. Por outro lado, algumas questões que são mais íntimas,
elas permanecem abertas, e são questões que eu vou respondendo de diversas maneiras ao longo do livro, e vou descobrindo ao longo do livro. As respostas possíveis vão aparecendo à medida que eu escrevo, e nesse sentido é um processo, sim, autoanalítico. Em A Resistência, isso atravessa muito mais ainda, porque tem um olhar bibliográfico para pensar a questão da adoção pela psicanálise, e porque o livro surge a partir de um processo de terapia familiar, né? Então, na terapia familiar, a gente discutiu muito a questão, e meu irmão se reconhecendo ali, se identificando finalmente aquilo que ele calava em si mesmo, me pediu para escrever um livro sobre a questão da adoção. E depois, de novo, surge minha ocupação. Você lembrou bem uma cena que até me escapava, não lembrava da citação do Freud, mas sim, não é casual que eu insira o livro é escrito por esse narrador no consultório do pai, né? O pai vai para o hospital, tem problemas de saúde, e é ali que o narrador se instala para poder escrever e para poder refletir, repensar os acontecimentos familiares e os acontecimentos políticos, como acontece em todo o processo analítico, né, em que o presente e o passado estão em contato direto, imediato, se chocam, se estranham, né? Isso tá presente também no meu modo de escrever, é o que eu desejo que esteja presente ali, né? Essa fricção entre passado e presente, entre coletivo e pessoal, entre político e íntimo. Ótimo. Alguma questão dos participantes? Bom, se não tiver, Fux, eu acho que eu faço assim uma última questão para a gente encerrar, porque a gente já está com 1h15. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, ótimo. Fica à vontade, Maria Alice. Eu gostaria que o escritor William Fuchs, se ele pudesse comentar um pouco com a gente a respeito desse livro, Histórias de Literatura e Cegueira, e da forma como ele construiu essas histórias a partir da revisitação, ou até mesmo da reconstituição, né, de obras de escritores, como o Jorge Luiz Borges, o João Cabral de Melo Neto e o James Joyce. Então, eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente a respeito desse processo de escrita, a respeito desse livro, de como foi a construção dessas histórias, e que pudesse, assim, comentar um pouco a respeito dessa obra, que eu achei muito interessante. Bom, então, como eu disse... Obrigada. Obrigado pela pergunta também. Como eu disse, era o meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, que eu já estava em crise com o próprio jornalismo, não me encontrava exatamente ali, e quis fazer algo de caráter efetivamente literário, né, narrativo, me interessava narrar, e me interessava narrar com a liberdade própria da literatura. Só que, para isso, tinha que fundamentar o projeto num tipo de pesquisa, e lendo Borges é que me dei conta da presença forte da questão da cegueira, né? O Borges foi um cego imensamente prolífico, durante 30 anos produziu muitos poemas, muitos ensaios, contos, escrevendo cego, e me dei conta do contraste enorme que existia com o João Cabral, que eu me dei conta da questão da cegueira num livro do Éder Chiodeto, uma fotografia, um livro de fotos, né, que ele tem, chama o lugar do escritor, cada escritor no seu espaço de trabalho, né, só que o João Cabral não estava no seu espaço de trabalho, ele estava sentado numa cadeira, no meio da sala, de um jeito completamente descomprometido com qualquer ofício, né? Aquilo não era o lugar do escritor, era um escritor fora do seu lugar. E foi o que o João Cabral se tornou depois de ficar cego. Esse contraste entre os dois, o que conseguiu
escrever e o que se paralisou completamente com a cegueira, para mim, parecia uma questão muito atraente. E fui atrás de um terceiro cego, porque também não queria que aquele livro fosse só manifestação do cego bem-sucedido e do cego fracassado, e passei por diversos escritores cegos até me deparar com o Joyce, descobri a cegueira do Joyce, e percebi como aquilo também reverberou de diversas maneiras na obra dele, na construção, várias passagens. Ele narra sobre cegos, embora não tenha nenhum caráter autoficcional nem nada, mas aquilo está presente na obra dele de formas, às vezes laterais e às vezes muito diretas, né? E o que fiz no processo em si de escrita foi imersão, né? Lia tudo que eu podia ler do Borges, sobre a vida do Borges também, biografias. No caso do Borges, entrevistei gente, no caso do João Cabral também, fiz entrevistas com pessoas que conviveram com ele para tratar diretamente da questão da cegueira. Entrevistei a Maria Kodama, que é a viúva dele, para falar sobre isso, sobre como aquela questão se manifestava na vida e na obra dele, né? E a partir da pesquisa, não fiz um ensaio sobre a questão da cegueira na obra de Jorge Luiz Borges, fiz uma narrativa em que Borges é um personagem e no que vai acontecendo com ele, nas reflexões que ele tem, nos acontecimentos que eu narro, vão entrando trechos da obra, trechos da vida, né, passagens específicas, cenas específicas, e a relação entre vida e obra nesse autor e nos outros autores, né? Deixando também, como disse, que algo do estilo dele, da lógica narrativa dele, interviesse na minha forma de narrar, né? Então, a imersão, sem tentar me limpar dessa imersão logo depois. E aí fiz esse mesmo processo nos 3 autores e resultou nesse livro de 3 capítulos diferentes, que eu considero quase como ensaios narrativos, né? Porque eles estão refletindo a questão da cegueira e a questão da literatura para esses autores, e mais de uma forma narrativa e deixando que a linguagem de cada um deles, em alguma medida, se manifeste no meu próprio texto. Ok, obrigado, William Fux. Eu acho que para a gente encerrar, eu queria partir de uma fala da Carmen, que está na ocupação, né, no momento em que eles recebem o processo da reintegração de posse do Hotel Cambridge, né? Então, há toda a reunião, a Carmen reúne todos os moradores ali para discutir o problema e tal, né? E aí ela vai dizer o seguinte, né? Que já tem um pedido de reintegração de posse do Cambridge guardado na gaveta de um engravatado qualquer. Mas agora a gente não é mais mandado, a gente não atende a pedido. A gente não vai ao chão sem luta, sem resistência, né? E acho que a palavra resistência, ela tem um apelo muito forte na tua produção literária, né? Desde o título de A Resistência, né? A resistência do irmão ali naquele livro, que a gente percebe a resistência à ditadura, agora a resistência desses moradores ocupantes do Hotel Cambridge, mas isso... a ideia de resistência, eu acho que ela se alargou e ela tem ressoado muito ultimamente, quase como um conceito novo, talvez, assim. Eu tenho visto muito apelo à resistência, literatura e resistência, cultura e resistência, né? E toda uma ambiguidade que a resistência nos coloca a pensar, né? A resistência a alguma coisa negativa, mas também a uma espécie de sobrevivência, né? Então, para a gente terminar a conversa de hoje, gostaria que você comentasse um pouco como é que você pensa, de fato, a resistência e como que a arte e a literatura poderia nos ajudar, de alguma forma, a resistir ou a sobreviver a esse momento, assim, né?
Sim, acho que sua pergunta já passa por vários pontos em que eu poderia passar na minha resposta. De fato, eu sinto que o que há de mais interessante nesse termo, embora ele exista de forma produtiva e eficaz como palavra de ordem, né? O ocupar e resistir é uma palavra de ordem impactante, que nos mobiliza, que mobiliza muita gente ao mesmo tempo. Por outro lado, o que há de interessante na ideia de resistência é a ambiguidade dessa mesma noção, né? Enquanto eu escrevi a resistência, o título ainda não era esse, né? O título da resistência era o irmão possível. A resistência foi uma sugestão do editor, do Leandro Sarmatos, que editou o livro, e porque pouco antes tinha sido publicado O Irmão Alemão, e ia se criar uma noção equivocada do próprio texto, do sentido do próprio texto. E o que eu percebi quando ele apontou isso é que eu falava ao longo do livro todo, diversas vezes em resistência, e falava com sentidos opostos, muitas vezes, né? Porque eu estava narrando a resistência dos pais à ditadura militar, efetivamente, que é o que o título acaba afirmando num primeiro momento, numa primeira leitura, mas estava narrando também a resistência do irmão ao convívio familiar, a resistência do autor, do narrador em contar aquela história, em revelar coisas íntimas demais, em algum grau. Então, me agradava essa percepção de que a palavra significa duas coisas muito opostas, né? Ela está em polos opostos. A resistência pode ser o ato de recusa, né? A impossibilidade, o não querer, não deixar, não se deixar avançar, o se paralisar, isso é resistir. Só que ela é também o contrário disso. Ela é o ato de força, ela é a tomada de posição, ela é um gesto eficaz, ela se transforma numa ação de incrível potência. Então, meu sentimento era de que a literatura, quando fui pensar o livro na sua concepção final, né, com aquele novo título e revendo aqueles lugares em que isso estava presente, que eu falava sobre resistência, a minha ideia era de que a literatura poderia ser essa ponte entre uma resistência no sentido mais negativo, aquilo que a gente não consegue dizer, por exemplo, a adoção, ou, por exemplo, o que foi a ditadura militar, em direção àquilo que a gente precisa dizer, e que se converte num ato de força, né? Então, a literatura pode, talvez, ser esse meio para a gente conseguir afirmar questões que vão passando despercebidas, que a gente deixa de enxergar, que a gente não consegue efetivamente ordenar como discurso. Pela literatura a gente enxerga melhor, e pela literatura a gente é capaz de agir, né? A própria literatura é uma forma de ação, a própria literatura pode ser uma forma de intervenção, né? Pode atuar para mover certas peças e resultar em efeitos que a gente não imagina, né? A princípio, a literatura não precisa buscar nada disso, ela pode não buscar nada disso, e talvez ela nem deva buscar algo assim na maior parte das circunstâncias. Mas é interessante que a gente comece a pensar uma literatura de intervenção, em momentos excepcionais. Uma literatura ocupada tem esse sentido, né? O prédio, ele não fica ocupado, a universidade não fica ocupada para sempre pelos militantes. Ela é ocupada temporariamente e altera a sua função e cumpre com potência uma outra função naquele instante. Depois ela pode voltar a ser universidade. A literatura ocupada também tem esse efeito. Ela pode ser uma literatura de intervenção neste momento e voltar a ser uma literatura de outra ordem, de outra natureza, num momento posterior. É só a percepção da necessidade de atuação num momento agudo, num momento de crise como esse que a gente está enfrentando. Acho que sim, que a literatura tem um papel a desempenhar nesse contexto e que ela tem mais força do que a gente imagina. Ótimo. Bom, eu queria então, sim, agradecer mais uma vez imensamente, né, o teu tempo,
a tua generosidade em aceitar nosso convite e fazer essa conversa conosco, é muito proveitosa. Então, muito obrigado mais uma vez a você, e agradecer também a todos os participantes que permaneceram conosco até o momento, agradecer o apoio das professoras que estão aí por trás da organização desses encontros, a professora Maria Alice, Renata, Vera, Tamara, que dão todo o apoio para a gente conseguir organizar os eventos, né? E para os alunos que estão aí acompanhando, fiquem atentos às divulgações dos próximos encontros que acontecerão, né? E a você, Fux, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu agradeço também, Paulo, e agradeço aos demais aí, o diálogo, eu sinto que literatura se faz em diálogo, então para mim é uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, gente. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e uma boa semana para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.